Oração urgente de cura. A São Carlo Acutis para casos médicos impossíveis. O diagnóstico é aterrorizante? O relatório médico parece uma sentença final? Para você, ou para alguém que você ama com todo o coração, o caminho à frente parece ter apenas sombras. Então pare, fique aqui. Sua busca desesperada por um milagre te trouxe até este momento exato. Hoje, nos reunimos em uma fortaleza de fé para invocar a radiante intercessão de São Carlo Acutis, o santo da nossa era digital. Um farol de esperança em casos medicamente impossíveis. E uma prova viva de que a ajuda do céu é urgente, moderna e real. Ele caminha conosco, ele compreende nosso mundo, e ele leva nossos gritos desesperados diretamente ao trono da misericórdia de Deus. Se você está assistindo a isso, você ou alguém que você preza está carregando uma cruz de doença que parece pesada demais, enfrentando um prognóstico que parece muito final, ou lutando com uma dor que a medicina não consegue nomear. Você veio ao lugar certo. Você encontrou o amigo celestial certo. E você veio na hora perfeita. O momento em que seu coração gritou: Senhor, me ajude. Foi o momento em que esta oração estava esperando por você. Carlo Acutis não foi um santo de um passado distante e empoeirado. Ele foi um menino que amava videogames e a Eucaristia, que enfrentou sua própria doença oculta com uma alegria que surpreendeu os médicos. Sua própria jornada com a doença torna seu coração singularmente sensível aos nossos apelos. Ele é um intercessor magistral, já acreditado com reversões médicas surpreendentes. Casos que os médicos haviam abandonado. Corpos que a medicina tinha descartado. Ele está diante de Deus não como uma figura distante, mas como um amigo alegre que fala nossa língua e compreende nossos medos. Ele conhece o cheiro dos quartos de hospital e a linguagem dos exames. Ele entende. E ele é poderoso. As Escrituras nos dizem no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Esta é nossa fundação. Esta é nossa promessa. A oração move o coração de Deus. Antes de entrarmos neste tempo sagrado de oração, eu quero agradecer a você. Obrigado por trazer seu coração ferido aqui. Obrigado por se recusar a desistir da esperança. Obrigado por confiar, mesmo através de suas lágrimas e medos, que Deus ainda ouve, que o céu ainda age. Sua fé, mesmo que pareça pequena como um grão de mostarda, é uma luz bonita neste mundo. O próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Deus vê sua fé. Ele recolhe cada uma de suas lágrimas em um frasco, assim como o salmista escreve no Salmo 56, versículo 8. Sua intenção, sussurrada ou gritada no silêncio de sua alma, já está sendo ouvida. Por se juntar a esta corrente de oração, por adicionar sua voz a este grito global por misericórdia, você será recompensado. Deus nunca ignora um coração que o busca. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus promete: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Agora, se este canal é um lugar de refúgio para você, se estas orações são uma tábua de salvação em sua tempestade, por favor considere fortalecer esta comunidade. Dê um like neste vídeo. É um simples e silencioso amém, que diz aos outros que eles não estão sozinhos. Compartilhe. Você pode estar jogando uma corda de salvação para um amigo que está com muito medo de pedir ajuda. Inscreva-se e deixe este ser um santuário constante de graça em sua vida. Mais importante ainda, vá até os comentários. Escreva sua intenção de oração. Apenas diga: São Carlo, reze pela minha cura, ou Carlo, interceda pela minha mãe. Não carregue este fardo sozinho. Coloque-o aqui, em nosso coração comunitário. E então, role a tela. Encontre uma outra intenção de um completo estranho. Leia sua dor.
e reze por eles. Se puder, responda com 3 palavras: eu rezei por você. Se não conseguir encontrar as palavras, simplesmente curta o comentário deles para que saibam que alguém os viu, alguém se importa. É assim que nos tornamos o corpo de Cristo. É assim que os milagres são tecidos, fio por fio, oração por oração. Como São Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Vamos agora invocar nosso intercessor celestial, este santo jovem e radiante que corre para levar nossas necessidades a Jesus. Encontre um momento de silêncio dentro de si. Feche os olhos se desejar. Veja seu ente querido. Veja a si mesmo, envolto na luz que emana da Eucaristia, que Carlo tanto amou. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso e amoroso, Criador de nossos corpos e almas, fonte de toda vida e saúde, viemos diante de Ti hoje em um espírito de profunda humildade e esperança desesperada. Somos Teus filhos e estamos com medo. Estamos sentindo dor. Estamos olhando para cruzes que sentimos que não podemos carregar. Mas acreditamos em Teu amor infinito. Acreditamos no poder de cura de Teu Filho, Jesus Cristo, que andou nesta terra curando toda doença e enfermidade. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 nos diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo o mal e toda enfermidade entre o povo. Esse mesmo Jesus vive hoje. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está operando no mundo hoje, como São Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. E então, com mãos trêmulas mas corações firmes, elevamos a Ti todos aqueles que estão doentes, sofrendo e em desespero médico. Colocamos diante de Teu trono de graça cada pessoa assistindo a isto, cada nome sussurrado nestes comentários, cada coração se partindo em um quarto de hospital ou em um lar silencioso. Senhor, Tu conheces cada um. Tu conheces o problema celular exato, o ponto preciso da dor, a profundidade do medo. Tu vês a exaustão do cuidador e a confusão da criança. Vê-nos, Pai, ouve-nos. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, profetizou sobre Teu Filho. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, reivindicamos esta promessa hoje. Pelas chagas de Jesus somos curados. E porque sabemos que Tu nos deste uma grande nuvem de testemunhas, uma família de santos que intercedem por nós, clamamos com uma só voz pela intercessão alegre e poderosa de Teu servo, São Carlo Acutis. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 nos lembra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carlo, nosso amigo no céu, você que passou por esta vida com tal velocidade e santidade, você que compreende nosso mundo moderno com sua medicina avançada e suas profundas fragilidades, corremos para você. Você enfrentou sua própria doença com um sorriso que escondia seu sofrimento, oferecendo tudo pela Igreja e pela Eucaristia. Você sabe o que é sentir a fraqueza do corpo. Você sabe o que é sentar no consultório de um médico e ouvir notícias difíceis. Porque você esteve lá, você é o companheiro perfeito para nós agora. Você não é um santo de uma era distante, você é um santo de laptops e máquinas de ressonância magnética, de comunidades online e enfermarias hospitalares isoladas. Você nos vê aqui, reunidos digitalmente, unidos em espírito. Você ouve nossas orações digitadas com dedos trêmulos. Atenda-nos. São Carlo Acutis,
Padroeiro dos doentes e dos casos impossíveis, invocamos seu nome com confiança. Você uma vez disse: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Pedimos agora, pegue nossas orações, pegue nossos sofrimentos e coloque-os sobre essa mesma autoestrada. Leve-os diretamente ao coração de Jesus, presente no Santíssimo Sacramento. Coloque-os diante do altar de sua misericórdia. Interceda por nós como somente uma alma tão profundamente apaixonada por Deus pode interceder. Peça ao Pai, por causa da paixão de seu Filho, que olhe com piedade para seus filhos sofredores. Trazemos a você, Carlo, os casos que a medicina rotulou de impossíveis. Os diagnósticos de estágio 4, as doenças raras sem nomes, os órgãos falidos, as dores misteriosas e crônicas que nenhum exame consegue encontrar, as doenças mentais que prendem a mente na escuridão, os vícios que destroem o corpo e o espírito, as doenças genéticas, as batalhas autoimunes onde o corpo se volta contra si mesmo. Para o mundo, estes são sem esperança. Para as companhias de seguro, estes são estatísticas. Mas para você, Carlo, e para o Deus que você serve, estes são filhos amados. Estes não são casos impossíveis. Estes são oportunidades para que a glória de Deus resplandeça. Você viveu sua curta vida mostrando que com Deus tudo é possível. O próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aplique essa verdade agora a estes corpos quebrados. Interceda por milagres que deixarão os médicos atônitos, que enviarão pesquisadores de volta aos seus livros, que se tornarão sinais modernos, apontando diretamente para o poder de Cristo. Para aquele que está assistindo e que acabou de receber um prognóstico aterrorizante, cujo mundo acabou de se despedaçar, Carlo, seja seu consolo imediato. Envolva-os em sua amizade celestial. Silencie a tempestade furiosa de medo em suas mentes. Deixe-os sentir, verdadeiramente sentir, que não estão sozinhos. Reze para que a paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes agora mesmo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Reze para que estas palavras do médico divino ecoem em suas almas mais alto do que qualquer relatório médico. Para a pessoa que está doente há anos, décadas até, para quem o sofrimento se tornou um companheiro cansativo. Aquele que tentou todos os tratamentos, rezou todas as orações, e agora sente a lenta aproximação da desistência ou do desespero. Carlo, desperte uma nova esperança neles. Você que morreu tão jovem, mas viveu tão plenamente, ensine-os que cada momento, mesmo no sofrimento, pode ser um momento de graça oferecido. Reacenda a pequena chama de fé que os ventos da dor quase apagaram. Lembre-os de que sua longa resistência é uma oração poderosa em si mesma. São Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Peça a Jesus que os toque com uma onda renovada de seu amor curador, que lhes conceda um alívio, uma melhora, um sinal, por menor que seja, de que ele não os esqueceu, de que sua longa vigília de dor é vista e preciosa aos seus olhos. Para os pais assistindo, chorando por um filho doente, seus corações se partindo de um jeito que só o coração de um pai pode se partir. Carlo, você que teve pais que o amaram profundamente, olhe para estas mães e pais. Alivie a dor de sua impotência. Quando segurarem a pequena mão de seu filho, deixe-os sentir você segurando as deles. Interceda pelas crianças pequenas, pelos bebês em cuidados intensivos, pelas crianças enfrentando cânceres, pelos adolescentes batalhando com doenças que roubam sua juventude. Peça a Jesus, que disse no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Que reúna cada um em seus braços e os cure. Restaure cor em suas bochechas, força em seus membros e risadas em seus lábios. Dê aos pais a força sobre-humana que eles precisam, momento a momento,
e o cerque com uma comunidade de apoio. Lembre-se de como Jesus ressuscitou a filha de Jairo em Marcos, capítulo 5, versículos 41 e 42. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Senhor, diga essa mesma palavra sobre cada criança doente hoje. Para os idosos que estão doentes e se sentem como um fardo, que estão solitários em sua dor, Carlo, seja seu visitante juvenil. Traga alegria ao seu quarto. Ajude-os a oferecer seus sofrimentos em união com Cristo na cruz, pela salvação das almas, assim como você ensinou. Transforme sua cama de hospital, ou cama de doente, em um altar de oferecimento. Alivie suas dores e seu isolamento. Deixe-os sentir a dignidade e o valor de sua vida, mesmo agora, especialmente agora. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 31, diz: Coroa de honra são as cãs, a qual se obtém no caminho da justiça. Para os profissionais de saúde e cuidadores assistindo, que estão exaustos, que dão até não terem mais nada, Carlo, interceda por eles. Você foi cuidado por médicos e por sua família. Abençoe estes samaritanos modernos. Renove suas forças. Proteja-os do esgotamento. Inspire-os com sabedoria e compaixão. Deixe-os ser instrumentos do toque curador de Deus e recompense-os ricamente por seu amor sem fim. Isaías, capítulo 40, versículo 31 promete: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Rezamos pela cura de memórias, Carlo. Para aqueles cuja doença está conectada com trauma, com feridas passadas do coração que agora se manifestam no corpo. Peça a Jesus, o curador, que caminhe de volta através dos anos de suas vidas e toque aqueles momentos envenenados. Deixe seu precioso sangue lavar sobre aquelas memórias, drenando-as de seu poder de causar dano. Cure a raiz, para que o galho possa crescer forte. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus declara: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Rezamos pelo dom da entrega. Esta é a oração mais difícil de todas, Carlo. Dizer: Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Você fez isso tão lindamente. Ajude-nos a fazer isso. Se a cura física da maneira que imaginamos não é a perfeita vontade de Deus para nós, então reze para que recebamos a cura muito maior. A cura da alma, a perfeita preparação para a vida eterna, a graça de carregar esta cruz com tanto amor que ela salve almas. Mas, Pai, somos humanos e somos frágeis. Pedimos com cada fibra de nosso ser, com o desejo cru e honesto que teu filho mostrou no Getsemane. Por favor, se for possível, deixe este cálice de sofrimento passar de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 39 a 42, lemos como Jesus orou: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ecoamos essa oração hoje. Pedimos pelo milagre. Suplicamos pela cura. Nos agarramos à esperança de que tu podes e que tu vais restaurar a saúde. São Carlo Acutis, unimos nossas orações às suas. Pedimos que as apresente diante do Pai Eterno, envoltas em seus próprios méritos e nos méritos ilimitados da paixão de Jesus Cristo. Reze por nós, para que possamos ter a fé do centurião que disse em Mateus, capítulo 8, versículo 8. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Reze para que possamos ter a esperança desesperada da mulher com fluxo de sangue, que pensou em Marcos, capítulo 5, versículo 28. Se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. Reze para que possamos ter a fé persistente dos amigos que baixaram o paralítico pelo telhado, recusando-se a serem impedidos por obstáculos. Em Marcos, capítulo 2, versículos 3 a 5, lemos: Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava,
e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Reze para que possamos ouvir as palavras que Jesus falou tantas vezes: a tua fé te salvou. Vá em paz. E se sua fé parece ter ido embora? E se você está assistindo a isso por puro hábito desesperado, mas seu coração está entorpecido? Carlo, reze por essa pessoa. Jesus, olhe para essa pessoa. A oração do coração vazio, o grito que não tem palavras, é a oração mais poderosa de todas. Ele ouve o silêncio de sua exaustão. Ele vê as lágrimas que você nem consegue mais chorar. Isso não é nada. Isso é tudo. Essa é a matéria-prima de um milagre. Lembre-se do pai em Marcos, capítulo 9, versículo 24, que clamou: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Jesus honrou aquela oração. Ele honrará a sua. Não desista. Segure-se a este fio. Estamos segurando-o com você. Agora invocamos sua intercessão, Carlo, com pedidos específicos e sinceros para cada tipo de doença. Para cada célula cancerígena em cada corpo. Ordenamos a elas em nome de Jesus Cristo, através das orações de Carlo, que se tornem inofensivas, que desapareçam, que sejam destruídas. Deixe as células saudáveis se multiplicarem e prosperarem. Deixe o veneno da quimioterapia e radiação matar apenas o que é mal, deixando o corpo mais forte. Deixe os exames revelarem resultados chocantemente limpos, que apontem apenas para a ação divina. Lembramos como Jesus curou o leproso em Mateus, capítulo 8, versículos 2 e 3. E eis que um leproso, aproximando-se, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Senhor, diga essa mesma palavra sobre cada paciente de câncer: fica limpo. Para cada coração doente, fraco e lutando, seja um coração físico ou um coração partido pela dor, pedimos nova força. Conserte válvulas, limpe artérias, corrija ritmos. E para os corações pesados pela tristeza, derrame o conforto do Espírito Santo sobre eles. Deixe-os se sentirem amados. O profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, registra a promessa de Deus: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Para pulmões que não conseguem respirar, para vias aéreas que estão apertadas. Abra-os. Encha-os com o sopro da vida, com o próprio Espírito de Deus. Para aqueles em ventiladores, rezamos pelo milagre de respirarem por conta própria. Lembre-se de como Deus soprou vida em Adão em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Senhor, sopre nova vida em pulmões danificados hoje. Para cérebros afetados por tumores, derrames, Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, doença mental. Reconfigure as vias neurais. Dissolva as lesões. Restaure memória, clareza, paz e alegria. Traga luz para a mais profunda e emaranhada escuridão da mente. Você, Carlo, cuja mente era tão brilhante com fé, reze por nossas mentes. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 nos lembra: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Para sistemas digestivos que falham, para fígados e rins que não conseguem limpar o sangue, restaure a função. Cure as úlceras, a colite, a doença de Crohn, os órgãos falidos. Deixe-os processarem a vida novamente. Deixe-os fazerem o que foram criados para fazer. Para ossos que são frágeis, articulações que estão inchadas, músculos que definham, fortaleça o esqueleto. Deixe a artrite fugir. Deixe a esclerose múltipla ser interrompida. Deixe a mobilidade retornar. O profeta Ezequiel, em sua visão dos ossos secos no capítulo 37, versículos 5 e 6, ouviu Deus dizer: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis.
e sabereis que eu sou o Senhor. Senhor, fale vida sobre cada osso e articulação enfraquecidos. Para sistemas imunológicos que estão confusos e atacando seu próprio corpo. Fale paz a eles, Senhor. Através das orações de Carlo, conserte as defesas do corpo. Deixe o lúpus, a artrite reumatoide, a fibromialgia, todas essas condições complexas, cederem ao comando de cura de Cristo. Para cada doença infecciosa, cada vírus, cada bactéria resistente. Deixe o poder curador de Cristo varrer o corpo como um fogo purificador, deixando apenas saúde em seu rastro. Jesus purificou 10 leprosos, em Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 14. Ele pode purificar qualquer infecção hoje. Para infertilidade e doenças de reprodução. Abra ventres que estão fechados. Cure órgãos que estão cicatrizados. Conceda o milagre da vida onde a ciência diz que não há esperança. Lembre-se de como Deus abriu o ventre de Sara em Gênesis, capítulo 21, versículos 1 e 2. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometado. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. O que Deus fez por Sara, Ele pode fazer hoje. Para o vício, a doença do espírito que escraviza o corpo. Quebre as correntes, Carlo. Despedace os desejos. Cure a ferida profunda que a substância está tentando anestesiar. Preencha aquele vazio com a presença esmagadora de Deus. João, capítulo 8, versículo 36 declara: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para toda dor, súbita ou prolongada, em cada parte do corpo, pedimos seu fim. Deixe o calor da cura substituir o fogo da dor. Deixe o conforto inundar o sistema nervoso. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Promete um dia em que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Senhor, dê-nos um gostinho desse dia agora mesmo. E para a doença da alma que é o desespero, Carlo, você é seu grande inimigo. Você foi alegria tornada visível. Ataque o desespero em nós. Mande-o embora correndo. Lembre-nos de que o domingo de Páscoa sempre segue a Sexta-feira Santa. Que a história não acabou. Que o capítulo final é ressurreição. O salmista escreve no Salmo 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Rezamos também, Carlo, por aqueles que serão curados através desta oração. Prepare seus corações para a gratidão. Mantenha-os longe do orgulho. Deixe sua cura ser um testemunho permanente que leva outros a Cristo. Faça os mensageiros da misericórdia divina, apontando sempre para o Deus que os curou. Quando Jesus curou os 10 leprosos em Lucas, capítulo 17, apenas um voltou para agradecer. Deixe cada pessoa curada através desta oração ser como aquele grato que voltou para glorificar a Deus. Rezamos por milagres que vão abalar a comunidade médica. Milagres que vão aparecer em revistas com a anotação remissão espontânea inexplicada. Milagres que forçarão médicos a balançarem suas cabeças maravilhados. Milagres que enviarão enfermeiras correndo para a capela. Milagres que farão cientistas pausarem e considerarem a existência de um poder além de seus instrumentos. Rezamos por milagres que acontecem de repente, da noite para o dia, entre um exame e o próximo. E rezamos por milagres que acontecem lentamente, célula por célula, dia após dia, até que um dia a pessoa perceba que virou uma esquina e a maré mudou. Rezamos por milagres de atitude e perspectiva. Para aqueles que não podem ser fisicamente curados nesta vida, rezamos pelo milagre maior, a transformação do sofrimento em amor salvador, a capacidade de unir a dor de alguém com a cruz de Cristo e se tornar um corredentor de almas. Rezamos por paciência heróica, paz sobrenatural e capacidade de irradiar o amor de Cristo, mesmo de uma cama de dor. Rezamos por milagres em famílias despedaçadas pelo estresse da doença. Restaure a comunicação. Suavize corações endurecidos. Traga reconciliação. Deixe este provação se tornar a coisa que finalmente traz uma família de joelhos em oração unida.
Deixe a doença ser o estranho presente que ensina às pessoas o que realmente importa. Rezamos por milagres de provisão. Para aqueles que não podem pagar o tratamento, abra portas. Suavize os corações dos departamentos de cobrança. Levante doadores anônimos. Forneça aprovações de seguro que pareciam impossíveis. Deixe o maná cair do céu, na forma de ajuda financeira. Filipenses, capítulo 4, versículo 19 nos assegura: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Rezamos por milagres de sabedoria médica. Guie as mãos dos cirurgiões. Ilumine as mentes dos diagnosticadores. Conduza os médicos ao plano de tratamento correto. Dê-lhes intuição além de seu treinamento. Faça-os instrumentos de tua vontade. Ajude-os a ver cada paciente não como um caso, mas como teu filho amado. Rezamos por milagres no reino farmacêutico. Deixe os medicamentos funcionarem melhor do que o esperado. Deixe os efeitos colaterais serem mínimos. Deixe os corpos responderem ao tratamento de maneiras que surpreendam a todos. Deixe os ensaios clínicos terem sucesso. Deixe novas curas serem descobertas. Deixe os pesquisadores terem momentos revolucionários de insight. Rezamos por aqueles enfrentando cirurgia. Dê-lhes paz na sala de operação. Guie cada incisão. Firme cada mão. Monitore cada sinal vital. Deixe a cirurgia ser mais suave e mais curta do que o esperado. Deixe a recuperação ser rápida e completa. Deixe não haver complicações. São Lucas, o médico amado, reze por todos os procedimentos médicos acontecendo hoje. Rezamos por aqueles em unidades de terapia intensiva agora mesmo, lutando por cada respiração. Carlo, visite cada leito de UTI. Fique de vigília com as famílias esperando do lado de fora. Fortaleça órgãos falhando. Estabilize condições instáveis. Dê às equipes médicas insight sobrenatural sobre o que cada paciente precisa. Deixe os monitores mostrarem números melhorando. Deixe os pulmões se limparem. Deixe os corações se estabilizarem. Deixe os cérebros curarem. Rezamos por aqueles que estão inconscientes, em coma. Fale com eles, em seu ser interior. Deixe-os ouvir as vozes dos entes queridos. Traga-os de volta à consciência. Proteja suas mentes durante este tempo escuro. E se for sua hora de ir para casa com você, prepare suas almas e conforte suas famílias. Rezamos por aqueles a quem foi dito: não há mais nada que possamos fazer. Senhor, Tu és o Deus que se especializa em impossibilidades. Tu és o Deus que aparece quando a ajuda humana se esgotou. Tu és o Deus da 11ª hora. Daniel, capítulo 3, versículo 17, registra a fé dos 3 jovens. O nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente e nos livrará das tuas mãos. Declaramos essa mesma fé sobre cada caso sem esperança. Rezamos por aqueles sofrendo de condições misteriosas e não diagnosticadas. Tu sabes o que está errado, Senhor. Tu vês o que os testes não podem revelar. Guie-os ao médico certo, ao diagnóstico certo, ao tratamento certo. Acabe com anos de incerteza e frustração. Dê-lhes respostas e dê-lhes alívio. Rezamos por aqueles com doenças raras, que se sentem isolados porque tão poucas pessoas entendem sua condição. Conecte-os com outros que compartilham sua luta. Levante defensores e pesquisadores que vão defender sua causa. Não os deixe serem esquecidos ou ignorados. Rezamos por aqueles lidando com dor crônica todos os dias. Este é um tipo especial de sofrimento que desgasta o espírito. Dê-lhes momentos de respiro, dê-lhes controle eficaz da dor, dê-lhes força para suportar mais um dia, e então, mais um depois disso. Deixe-os encontrar significado e propósito mesmo em sua dor. Rezamos por aqueles batalhando com doença mental, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos alimentares, estresse pós-traumático. Estas são doenças reais, não fraquezas de caráter. Cure a química cerebral. Acalme os pensamentos acelerados. Silencie as vozes cruéis. Restaure padrões saudáveis. Conduza-os a terapeutas e medicações eficazes. Cerque-os com comunidades compreensivas. Remova o estigma que os faz sofrer em silêncio. Rezamos por aqueles presos no vício.
ao álcool, drogas, pornografia, jogo, comida. Esta é uma escravidão da qual eles querem desesperadamente escapar, mas não conseguem sozinhos. Quebre as correntes, Senhor. Dê-lhes força para pedir ajuda. Guie-os a bons programas de tratamento. Cerque-os com pessoas que não vão permitir seu vício, mas vão amá-los em direção à liberdade. Cure as feridas que os levaram a anestesiar sua dor em primeiro lugar. Rezamos por aqueles sofrendo os efeitos colaterais dos tratamentos. A náusea da quimioterapia, as queimaduras da radiação, a fraqueza e infecções da supressão imunológica. Minimize esses sofrimentos. Deixe seus corpos tolerarem o que devem suportar. Sustente-os através de cada rodada de tratamento. Rezamos por aqueles esperando por transplantes, de corações, pulmões, fígados, rins. Forneça doadores adequados. Mantenha-os vivos até que a ajuda chegue. Deixe os transplantes terem sucesso. Deixe seus corpos aceitarem os novos órgãos. Dê-lhes muitos mais anos de vida. Rezamos por bebês prematuros lutando pela vida em unidades neonatais. Eles são tão pequenos, tão frágeis, mas tu seguras cada um na palma de tua mão. Fortaleça seus pulmões. Regule sua temperatura corporal. Ajude-os a se alimentar e crescer. Dê a seus pais esperança e paz durante este tempo aterrorizante. Deixe estes pequenos guerreiros sobreviver e prosperar. Rezamos por aqueles enfrentando amputação ou deficiência permanente. Dê-lhes coragem para enfrentar esta perda. Ajude-os a lamentar o que estão perdendo. Mostre-lhes que seu valor e identidade não estão em sua integridade física, mas em sua identidade como teu filho amado. Forneça excelentes próteses, equipamentos adaptativos e reabilitação. Abra novas possibilidades que eles ainda não podem imaginar. Rezamos por aqueles vivendo com condições crônicas que nunca serão curadas, mas devem ser gerenciadas: diabetes, asma, epilepsia e tantas outras. Dê-lhes disciplina para gerenciar bem sua condição. Forneça acesso a medicações e equipamentos de monitoramento. Deixe-os viver vidas plenas e ativas apesar de seu diagnóstico. Deixe a ciência médica continuar melhorando o gerenciamento dessas condições. Rezamos pelas necessidades não ditas, os sofrimentos secretos, as doenças que as pessoas têm vergonha de nomear. Tu as vês todas, Senhor. Nada está escondido de ti. Ministre a esses sofredores silenciosos com ternura especial. Agradecemos a ti, Pai Todo-Poderoso, por nos ouvir. Agradecemos pelo dom de São Carlo Acutis. Agradecemos antecipadamente pelas curas que tu já estás operando de maneiras ocultas. Curas de atitude, de relacionamentos tensos pela doença, de fé aprofundada no fogo do sofrimento. Agradecemos por cada momento de alívio, cada noite bem dormida, cada pensamento pacífico, cada resultado positivo de teste que virá. Reivindicamos tuas promessas. Tu disseste em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Tu disseste em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, e dar-se-vos-á. Tu disseste em Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Estamos pedindo. Estamos tentando acreditar. Ajude nossa incredulidade. Confiamos nas palavras de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e não teme quando vem o calor, mas a sua folhagem fica verde. Não se afadiga no ano da seca, nem deixa de dar fruto. Faz-nos como aquela árvore, Senhor. Mesmo nesta seca de doença, ajuda-nos a confiar e não temer. Nos agarramos à promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Tu estás conosco. Tu nos fortalecerás. Tu nos ajudarás. Tu nos sustentarás. Lembramos das palavras de São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, deixe teu poder ser aperfeiçoado em nossa fraqueza. São Carlo Acutis, reze por nós. Reze por mim. Reze por meu ente querido. Reze por cada pessoa conectada a esta oração. Você que amou a Eucaristia tão profundamente, lembre Jesus de cada promessa que ele fez de vir até nós e nos curar. Lembre-o de suas próprias palavras em João, capítulo 6, versículo 57. Quem se alimenta de mim, viverá por mim. Alimente-nos com cura, Carlo. Alimente-nos com esperança. Nossa Senhora da Eucaristia, a quem Carlo amou tão profundamente, pegue nossas orações e apresente-as a seu filho. Você sabe o que é ver um ente querido sofrer. Você ficou ao pé da cruz e viu seu próprio filho morrer em agonia. Você entende nossa dor. Interceda por nós, mãe. Peça a seu filho que mostre misericórdia. Todos vocês, anjos e santos no céu, juntem suas orações às nossas. São Rafael, arcanjo da cura, venha em nossa ajuda. São Peregrino, padroeiro dos pacientes com câncer, interceda. São Judas Tadeu, padroeiro dos casos desesperados, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, padroeira dos casos impossíveis, não nos abandone. São Padre Pio, que levou as chagas de Cristo, reze por nós. Santa Teresa de Ávila, que sofreu muita doença, reze por nós. Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia, obtenha misericórdia para nós. Colocamos toda a nossa esperança em Ti, ó Senhor. Confiamos em Teu amor misericordioso. Mesmo que Tu não nos cures da maneira que pedimos, confiamos que farás todas as coisas cooperarem para o bem. Romanos, capítulo 8. Versículo 28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado por rezar isso com todo o seu coração. Obrigado por ficar, por esperar, por lutar da única maneira que realmente importa, de joelhos. Por favor, saiba, com completa certeza, que minhas orações estão com você. Estou segurando sua intenção diante do Senhor enquanto gravo isto. Você não é apenas um espectador para mim. Você é um irmão, uma irmã em Cristo, carregando um fardo pesado. E Deus te vê. Ele não está distante. Ele está no quarto com você agora mesmo. Ele está no quarto de hospital. Ele está na cadeira de tratamento. Ele está na cama solitária. Sua presença é um fato. Mesmo quando você não consegue senti-la. E seu coração é movido por sua oração. O salmista escreve no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Nunca, jamais perca a esperança. A esperança não é um sentimento ingênuo. É uma virtude teologal, derramada em sua alma pelo próprio Deus. É uma âncora sobrenatural. Agarre-se a ela. Quando o relatório ruim vier, diga: eu espero em Deus. Quando a dor retornar, sussurre: eu espero em Deus. Quando a noite for longa, declare na escuridão: eu espero em Deus. Sua esperança é uma força poderosa. Ela confunde o diabo. Ela encanta os anjos. Ela abre os depósitos da graça de Deus. Lembre-se das palavras de São Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Esse amor está sendo derramado em você agora mesmo, para sustentá-lo nesta jornada. Você está sendo preenchido com amor divino neste exato momento. Receba-o. Deixe-o embeber em cada célula de seu corpo, cada canto de seu coração. Jesus, Maria e São Carlo Acutis estão intercedendo por você neste exato momento. Eles estão apresentando seu caso diante do Pai. Confie em sua vontade. É uma vontade de amor, mesmo quando não podemos entender seus caminhos. Às vezes a cura é imediata e milagrosa, acontecendo num instante. Às vezes é uma recuperação lenta e constante, exigindo paciência e perseverança. Às vezes é a cura definitiva, a passagem desta vida de lágrimas para a vida de glória, onde não há mais dor,
Não há mais doença. Não há mais morte. Aconteça o que acontecer, você está sendo segurado. Você é amado. Você está seguro nos braços de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele se importa. Ele verdadeiramente se importa. Seu sofrimento importa para ele. Não é sem sentido. Não é punição. Não é abandono. É um mistério que, de alguma forma, de maneiras que não podemos entender completamente, será tecido numa história maior de redenção. Agora, se esta oração foi uma luz para você, por favor, deixe essa luz brilhar para outros. Vá e clique em curtir neste vídeo. Deixe esse curtir ser um punho levantado em fé contra o desespero. Compartilhe com outra pessoa que precisa desta esperança urgente. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Deixe este ser uma fonte constante de força espiritual para você. E por favor, vá até os comentários. Não saia sem fazer isso. É uma obra de misericórdia espiritual. Deixe seu próprio pedido de oração. Simplesmente escreva: São Carlo, reze pela minha cura. Ou, pela minha filha. Ou, pelo meu caso impossível. Tire isso do seu coração e coloque aqui, neste santuário digital. Então, encontre o comentário de uma outra pessoa. Leia sua história. E reze por eles, pelo nome. Se puder, responda: Eu rezei por você, Maria. Ou, João, eu elevei seu filho a São Carlo. Se não conseguir encontrar as palavras, apenas curta o comentário deles para que vejam aquele número subir e saibam que são apoiados. Esta comunidade de oração é real, é poderosa. Você não está sozinho. Somos o corpo de Cristo e carregamos os fardos uns dos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz: Levai as cargas uns dos outros, e assim, cumprireis a lei de Cristo. Convido você a explorar outras orações neste canal. Há orações por milagres financeiros, por cura familiar, por ansiedade, por proteção. Há uma playlist inteira de orações urgentes de intercessão. Faça deste canal seu lugar para ir quando a tempestade rugir. Adicione aos favoritos. Volte sempre que precisar de força. E se você se sentir chamado a apoiar este ministério mais profundamente, considere se tornar um membro do canal. Seu apoio nos permite criar mais conteúdo como este, alcançar mais corações sofredores. Mais importante, como membro, você é incluído nas santas missas que são oferecidas regularmente pelas intenções de todos os nossos apoiadores. Sua necessidade específica será colocada sobre o altar durante o santo sacrifício da missa, a oração mais poderosa que existe. Não há nada mais poderoso que a missa, onde Jesus se torna verdadeiramente presente e se oferece novamente ao Pai por nossa salvação e cura. Obrigado novamente, do fundo do meu coração. Obrigado por sua fé. Obrigado por sua coragem. Obrigado por se recusar a desistir. Você é um guerreiro. Você está lutando a boa luta. E você não lutará sozinho. São Carlo Acutis, continue a rezar por cada um de nós. Apresente nossas necessidades a Jesus com urgência e com alegria. Lembre-o de cada lágrima que choramos. Mostre-lhe nossos corpos quebrados e nossos corações partidos. Peça-lhe que nos toque com a mesma mão curadora que ele estendeu aos doentes por toda a Galileia. Que Deus o abençoe com sua paz, sua força e seu toque curador. Que você se sinta cercado por anjos e preenchido com uma esperança que não morrerá. Que as palavras do Salmo 103, versículos 2 a 5, sejam cumpridas em sua vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que você seja curado. Que você seja renovado. Que você voe novamente. Fechamos como começamos, em nome do Deus Trino que nos ama infinitamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz e carregue a esperança com você. O Senhor está com você, sempre.